Você sabia que existe uma maneira muito específica de estudar para a história para a prova da ESA? Não? Então fica aí comigo que eu vou te falar. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, professor de História aqui do Papiro, e hoje eu vou trazer para vocês um pouco dessa historiografia, dessa história que é cobrado na prova da ESA. Bom, para entender um pouco dessa questão, dessa historiografia, é interessante entender o conceito de história e como que esse conceito vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Primeiro, o que é história? História é um objeto e a história também é uma ciência que procura estudar esse objeto, né? E por ser a história também uma ciência que estuda esse objeto, ela sofre alterações ao longo do tempo. Então a gente tem diversas vertentes, diversas interpretações, diversos historiadores que se debruçam sobre questões, sobre os eventos para interpretar, né? Tudo isso com embasamento teórico, com fonte, e etc. Então, é interessante ficar atento a isso na hora de estudar para a prova da ESA, porque é inúmeras alterações que essa história, enquanto ciência, vem sofrendo, a ESA ela escolhe uma e cobra aquela. Então, por que eu julgo necessário e é importante ficar atento a isso? Porque é aquele tipo de historiografia, é aquele tipo de vertente historiográfica que você tem que se atentar na hora de estudar. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco como é a prova da ESA, a formatação, que tipo de historiografia vocês terão que estudar, porque é uma prova muito específica, é uma historiografia muito específica, e se você não se atentar, você vai estudar coisa que talvez não vai cair na prova. É bom entender um pouco da formatação da prova de história da ESA. Inicialmente, a história ela vinha num espaço só para ela. Nas últimas edições, a gente tem a presença aí de questões de história e geografia. Então, tem sempre aquela questão que às vezes você não consegue identificar direito se ela é uma questão de história ou uma questão de geografia, né? Até porque as duas disciplinas elas estão sempre imbricadas uma com as outras, nas questões que são cobradas na prova da ESA, tanto de história, tanto de geografia. Então, um grande exemplo disso é quando a ESA traz data e traz fato, né? Às vezes uma revolta, por exemplo, a ESA traz um enunciado pedindo para você apontar a localidade daquela revolta. Então, você tem que ter a noção de geografia, mas também tem que ter a noção de história, né? Então, na hora de estar estudando para esse tipo de prova, é importante eu ficar atento a isso. Eu vou estudar história, mas eu tenho que estudar também geografia, porque a ESA cobra. Ela vai te dar o evento, ela vai te dar a data, vai falar o que aconteceu, e nas alternativas ela vai te cobrar o quê? Onde esse evento aconteceu? Eu preciso saber geografia. Coisa que você pode estudar de forma específica no nosso preparatório. Tem aula comigo de história e com o Tiago de geografia. Então, fiquem atentos a isso. A prova da ESA, ela vem sofrendo algumas alterações, né? Você pode encontrar questões que te chamem a atenção mais para datas, que chamem a atenção mais para as grandes instituições do Brasil, o Estado, né? Os grandes órgãos públicos, o próprio Exército. E tem questões também que pede nome, né? Que pede localidade. Então é importante ficar atento a isso porque é uma prova mais direta. Não é uma prova que te cobra o aprofundamento em determinada questão, mas te cobra um conhecimento mais esférico, né? Porque tem sempre aquele detalhezinho que você não estudou que a prova cobra. Não de forma aprofundada, mas ela vai te cobrar pelo menos alguma coisa ali que não seja tão profundo. É mais raso, mas é uma prova direta, não tem tanta contextualização. É importante. Data, evento, instituições, fato. É uma prova mais direta, é uma prova mais dinâmica. Fique atento a isso. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai realizar uma questão, eu vou mostrar 3 tipos de questões. Vocês vão ver como que elas se modificam, mas elas não perdem a formatação. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, eu vou mostrar 3 tipos de questões que são cobradas aí na prova de história da ESA, tá? Não vou resolver com vocês, eu vou gravar um outro vídeo, a gente vai resolver uma questão, vai aprofundar, mas aqui eu só vou mostrar a formatação. Então, preste bem atenção, tá? Essa primeira questão aqui, ela vem trazendo na América Portuguesa, houve 3 visitas documentadas da Inquisição.
Olha como ela chama atenção para uma instituição muito forte no período colonial e ela aponta as datas, né? Então é importante eu entender de história e geografia. Olha só, Pernambuco, 1591, 1595, ou seja, data na prova da ESA é algo muito importante. E geografia também, por isso que na hora de estudar história eu preciso de estudar também muito a geografia. Então, ela já está apontando para você aqui nessa questão que aconteceu um evento, e esse evento aconteceu numa localidade específica, numa data específica. Está pedindo aqui para você fazer o quê? Né? Apontar por que isso aconteceu. Então, é um tipo de questão que já te dá, né, o evento. E percebam, meus queridos, que a prova da ESA ela diversifica nas suas alternativas. Eu tenho alternativas com mais informações, hora menos. Então, ficar muito atento a isso, tá? Vamos para um outro tipo de formatação, outro tipo de enunciado agora, né? Olha só, aqui ele já aponta para a gente um período longo. Ele está falando do período colonial. Né? Se a gente for estudar aí as provas de história da ESA, o período colonial é o que mais cai. Colônia e império cai muito. Então, ele está apontando para você aqui uma questão mais específica. Está falando do período colonial, de 1500 a 1822. Isso aqui é muito comum, tá? Nas provas da ESA, apontar o correto e o incorreto. É um tipo de formatação. E percebam também como que as alternativas, elas têm mais informações. Se vocês pegarem a prova de 2018, 2019 e a de 2020, vocês vão perceber que a gente tem enunciados maiores e alternativas também, mas ainda com aquela mesma proposta, com aquele mesmo segmento, data, né, o fato, isso é regra na ESA, mas a prova sofre alterações, enunciado maior, né, as alternativas mais informativas, mas ao mesmo tempo, assim como a gente teve numa questão do ano passado, na prova do ano passado, uma alternativa como essa, alternativas como essa. A gente tem um enunciado e são alternativas mais específicas, né? Com menos informações. Então, é importante, aquela dica que eu dei, né? Eu tenho que saber a data, eu tenho que saber o fato e eu preciso ficar atento a isso aqui, as peculiaridades da prova de história da ESA. Então, ele traz para você enunciado, né? Falando de uma categoria, de uma economia, falando de um sistema produtivo, que é o açúcar, né? Menciona também um século, aí ele te dá as informações específicas. Então, a prova da ESA, ela não perde a formatação. Data, fato, nome, mas algumas questões são mais informativas que as outras, então fiquem atentos a isso, beleza? Eu vou deixar essas questões na descrição, se vocês quiserem resolver aí, vai estar com um gabarito também. Estudem para esses tipos de prova que o sucesso é certo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre o nosso preparatório online, clica aí no link da descrição, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as melhores aulas da prova da ESA do Papiro Online.